Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz, tudo bem? Que Deus esteja abençoando, mais uma semana se iniciando, para a glória e honra do nome do Senhor, né? Que o Senhor possa continuar contemplando com a sua misericórdia as nossas vidas, trazendo paz, trazendo unção sobre nós, porque somos carentes, né? Cada dia, depois de um final de semana bem intenso, muitas atividades, sexta-feira pela manhã, sexta-noite, sábado. Glória a Deus por isso, né? Deus é muito bom e que possamos aí ter sido encharcado pelo amor e pela presença do Senhor num tempo muito agradável. Hoje o nosso texto de hoje é o capítulo 42 de Isaías. Nós vamos perceber que nos primeiros capítulos deste livro, até o capítulo 39, Isaías fala muito daquilo que estava acontecendo, né? Do momento que estava vivendo de Israel, das punições, das condenações, do castigo de Deus, da disciplina de Deus, de como Deus viria. Nós começamos a perceber a partir do capítulo 40, 41 e aqui no 42 é bem enfático, ele começa a falar do futuro, ele começa a falar do Messias. O capítulo 42 ele é muito claro, né, falando sobre Jesus, sobre aquele que viria. Ele começa no versículo 1 dizendo: eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Falando da vinda de Cristo, falando do Senhor que viria para agir, para mover, para realmente, vamos dizer assim, colocar os decretos de Deus na prática, na vida de cada um. Lendo o versículo 6, diz assim: e o Senhor te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Versículo 7 também. Para abrir os olhos aos cegos, para tirar para tirares da prisão o cativo e do cárcere o que jaz em trevas. Então, percebe como novamente o Senhor está trazendo esperança, mostrando que o Messias viria. Ele seria aquele que iria realmente renovar a aliança, sustentar a aliança, mostrar a importância da aliança. Ele seria o mediador da aliança. E diz no versículo 7 qual seria a sua função. A função seria abrir os olhos dos cegos, tirarem, né, aqueles que estavam na prisão, os cativos da prisão, tirar os encarcerados, aqueles que estavam em trevas, trazer para a luz. E aqui não é, nós entendemos perfeitamente que não é simplesmente uma questão física, mas estamos falando também de uma questão espiritual. Lembrando que Israel sim vivia a ideia do cativeiro. Então o Senhor traz as palavras, o Senhor se coloca diante deles de uma forma que eles vão entender, de uma forma que eles vão, falando de cativeiro, falando de aliança, era algo que para eles era muito normal no seu dia a dia, mas o Senhor não estava falando simplesmente de algo terreno. O Senhor estava falando das questões espirituais. Versículo 16 diz: guiarei os cegos por um caminho que não conhece, far-lo-ei andares por veredas desconhecidas. Fugiu aqui um pouquinho. Tornarei as trevas em luz perante eles, os caminhos escabrosos, planos, essas coisas lhe farei e jamais desampararei. O Senhor está trazendo que o Senhor Jesus viria. O povo estava esperando a semente, o seu povo esperava o Redentor, o Salvador, aquele que viria. E Isaías está dizendo: olha, não desanimemos. O Senhor não esqueceu das suas promessas, o Senhor não esqueceu de nós. Então permanecemos firmes. O Senhor fala, né? Isaías fala, Deus usa Isaías para falar nos primeiros capítulos da ira de Deus, do castigo de Deus por o povo ter afastado, por o povo de repente não conseguir encontrar mais o caminho, e agora em Cristo o Senhor está dizendo: olha, Ele vai ser o mediador, Ele vai tirar de vocês toda a cegueira, Ele vai aplanar os caminhos para que vocês possam passar, Ele vai agir. Então a nossa esperança é sempre olhar para Jesus, porque é Ele que nos dá esperança, é nele que está colocada a nossa esperança, é Ele que vai mudar todas as situações, é Ele que vai trazer. Então, irmãos, nós não podemos abrir mão, precisamos continuar firme na nossa fé, crendo no Senhor, buscando a Deus, crendo que aquele que vem virá. O Senhor virá, o Espírito Santo habita em nós, e logo mais o Senhor virá para buscar a sua igreja e nos arrebatar para expressarmos a eternidade com Ele. Louvamos a Deus porque muitos dos nossos irmãos já têm vivido nessa realidade. Muitos dos nossos irmãos já têm contemplado a graça do Senhor, vivido a eternidade com Deus.
e vai chegar o nosso dia, vai chegar o dia da igreja como um todo. E esse dia será para nós um dia maravilhoso. Que Deus abençoe e que possamos começar a semana com essa expectativa e com essa esperança de que o nosso Deus virá nos buscar. Em nome de Jesus. Beijo no coração, fiquem todos com Deus.